Oi, meus amores, espero que estejam todos bem. Hoje quero compartilhar com vocês essa maquiagem que fiz com muito amor e carinho. Cada detalhe foi pensado para realçar a beleza de uma forma leve e especial. Espero que gostem de acompanhar esse processo comigo. Comecei com as sobrancelhas porque gosto de definir bem o olhar antes de iniciar o restante da maquiagem. Comecei a aplicar o gel das sobrancelhas para deixar o olhar bem definido. Eu acredito que as sobrancelhas dão um destaque na maquiagem. Olha a diferença entre elas. Em seguida, fui logo retirar o excesso de pelos entre as sobrancelhas para deixar o desenho mais alinhado. Sobrancelhas feitas. Maravilhoso. Partiu preparação da pele. Usei apenas o tônico e o meu primer. A minha pele já estava limpa e não quis usar muitos produtos porque eu tenho alguns problemas básicos com a pele, do tipo acne e etc. Então, para não atacar a pele, usei apenas o tônico e o primer. E posteriormente vou... Para a aplicação do primer, usei o meu pincel, língua de gato, para me poder aplicar e deixei atuar o produto na pele. E não menos importante, a nossa vaseline para hidratar os lábios enquanto vou delineando as sobrancelhas. Peguei o meu lápis preto para delinear as sobrancelhas, para fazer um designer mais destacado. Então, tu podes usar o lápis da tua preferência. Eu quis usar o preto, porque dá-me mais jeito fazer os traços com o lápis preto. Depois fui preenchendo os espaços vazios. A ideia não é deixá-la muito carregada. A ideia é deixar a sobrancelha o mais leve possível, o mais natural possível. Então fui preenchendo só alguns espaços. Depois passei uma escova, um pincel escova, para deixar na parte de frente assim mais natural, para não ficar aquela coisa carregada e pesada. Peguei a sombra marrom só para acrescentar um pouco mais de cor à sobrancelha. Lá no cantinho mesmo só, para dar uma preenchida. A minha sobrancelha é muito, muito vazia. É só para dar uma preenchida, mas se não quiseres também fazer isso, não é obrigatório. É só para dar um destaquezinho à nossa sobrancelha querida, vazia. Passo a seguir o nosso famoso corretivo. Então, depois de fazer um desenho daqueles, tem que deixar a nossa sobrancelha brilhar bonita. Então, o corretivo tem essa tarefa de dar um destaque, um alinhamento profundo à nossa sobrancelha, porque vamos combinar, o olho é tudo com uma sobrancelha bem feita. Terminando a correção na parte de cima, alinhar, delinear, para deixá-la mais natural, mais bonita. Depois disso, vamos nos preparando para o olho. Para a preparação do olho, eu começo a aplicar o nosso famoso corretivo. Pois é, o famoso corretivo voltar a ser usado aqui na pálpebra móvel para segurar melhor a sombra. Vou aplicando um marrom mais clarinho na minha sombra, começando já a trabalhar o olho, movimentos circulares de dentro para fora, de dentro para fora. E repetindo a mesma coisa aqui, de dentro para fora, até ficar homogênea. E vou acrescentar uma sombra mais escura, um pouco mais abaixo, para deixar marcado o nosso côncavo, o mesmo movimento de dentro para fora, de dentro para fora. Dá assim um esfumado bonito. Para a sombra de destaque, resolvi utilizar o meu iluminador. Pois é, o meu iluminador ele é muito pigmentado, então como criar uma sombra dourada, fui aplicando com o dedo mesmo, para ficar mais bonitinho. Podes aplicar com pincel, mas eu quis aplicar com o dedo para poder controlar, porque esse iluminador faz muitos estragos. Então, fui aplicando com o dedo, depois passei o pincel para dar uma varrida.
Agora vamos pegar o pincel que usamos com a sombra marrom aqui no canto do olho para retirar a marcação entre as duas sombras, para não ficar aquela coisa marcada feia. Sombra posta, esfumado bonito, vamos passar o nosso lindo gatinho. Pois é, essa é a parte difícil, a parte do delineado. Tem que ter muito cuidado, muito jeito. Vai ficar uma coisa fofa, né? Mas no final a gente consegue. Máscaras de cílios para manter o equilíbrio entre os teus cílios verdadeiros e os cílios postiços. Tem que estar da mesma cor para ficar bonito no acabamento. Depois de colocar a máscara de cílios, só deixar secar e vamos preparar os nossos cílios para poder aplicar. Então, vou retirar da caixa, depois vais medir, depois de medir, se estiver muito longo vais cortar, se não é só aplicar como eu fiz, meter a cola, soprar um pouquinho para deixar secar, nem tanto. Quando ficar assim mais carregado, depois é só aplicar e já está. Simples, fácil e leve. Mentira, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, mas foi fácil. Só você pegar o jeito que tu consegues. Então, cílios postos. Vamos lá nos preparar para a pele. Próxima fase, protetor solar. Usei o protetor solar porque uma maquiagem durante o dia, se estiver a fazer muito sol, pelo menos a tua pele já está pronta e preparada para isso. Era só isso que eu quis acrescentar na minha pele, né? Era maquiagem de dia, tanto mais que nem vou pôr um iluminador. Maquiagem de dia, então coloque sempre um protetor solar para manter a tua pele protegida dos raios solares. Próxima fase, deixa atuar. O protetor solar é sempre importante deixar os produtos atuarem. E depois vamos para a base. Coloque a base do teu tom. Eu prefiro começar na parte de baixo, dar mais equilíbrio. Depois, batidinhas, sempre com batidinhas, nada de arrastar a base. Batidinhas até tudo ficar homogêneo. Batidinhas, tenha paciência, dá um treco, né? Mas tenha paciência. Depois vens com a base na parte de cima, depois de cuidar da parte de baixo, sempre comece na parte de baixo. A parte de cima já é mais leve. Mais uma vez o nosso famoso corretivo. Agora é para dar uma iluminação no rosto, para não ficar com essa cara de fantasma. Pois é, dá uma iluminada, mais cor, mais vida ao nosso rosto, né? Pois é, aplicar no cantinho, nariz para afinar, no queixo, na testa, aí em cima dos lábios, para quando tiveres a fazer a boca dar aquele destaque bonito. O corretivo é uma peça incrível na maquiagem, é a peça-chave da maquiagem, sabe? Começo a gostar dele, sabe? Dá mais cor à cara, porque tava tipo um fantasma. Continuando, um pouco de fixador na nossa esponjinha e batidinhas. Nada de arrastar o produto. Batidinhas. Paciência, muita paciência. Mas o resultado é... A maquiagem, o segredo é só acreditar no processo, sabe? Vamos pro nosso blushzinho. Esse também tá... O trabalho dele dá mais cor, sabe? Dá mais cor, mais vida ao rosto. Umas maçãzinhas vermelhinhas. Fica bonito, né? Só não fica parecendo um fantasma andando por aí. Pois é. Passando um blush em pó para selar tudo que estava em líquido. Passando o pozinho para começar a selar aqui, a selar a pele, né? O blush é opcional também, se quiseres põe, se não quiseres também, tudo bem. Que vamos afinar o nosso narigão, né? Se bem que o meu já é fino. É só para dar mais, sabe? Realçar. A ideia é sempre realçar a nossa beleza, sabe? Mais um pozinho. Selar a nossa pele.
sempre, sei lá, tem que deixar para não ficar aquela gordura no rosto. Então, tem que passar sempre um pó, ainda mais nessa parte de baixo, a parte das olheiras. É muito importante passar o corretivo e depois selar muito bem, senão fica aquelas linhas. É horrível, horrível. Maquiagem é um processo, né? Chega uma fase que você perde a esperança, começa a se perguntar, meu Deus, que é isso? Aqui eu tava perdendo a esperança. Meu Deus, que é isso? Mas pronto, sempre com meu pó, sempre a passar um pozinho para dar mais cor. Fui terminar a parte de baixo do olho, porque não havia terminado antes, porque não tinha feito a pele. Para ver se dá mais aquele destaque no olhar, sabe? Aquele olhar avassalador. Sempre com um pozinho. E chega a parte da boca. Tá a ver? A importância de ter colocado o corretivo na parte de cima é para dar esse destaque bonito que tá a dar agora na boca. E chegamos ao nosso resultado, né? Vamos à parte final. Deixei a boca pro fim. Depois de fazer tudo, e vamos passar o nosso fixador para fixar a maquiagem, para ser mais durável. E voilá! Aqui está o nosso resultado. Maquiagem linda, boca linda, tudo bonito. Um olhar avassalador. Espero que tenham gostado do processo da nossa make.